Então, o Caian Messina está chegando agora com a gente para explicar tudo o que aconteceu hoje aí no dia seguinte, Caian. Já sabemos que entre os condenados, alguns atestados médicos já foram apresentados, né? Já, com certeza. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. Boa tarde a todos. Entre eles, principalmente o general Augusto Heleno, de 78 anos de idade, que argumentou sofrer da doença de Alzheimer desde o ano de 2018, com agravamento nos anos recentes. Também o general da reserva Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, disse que sofre de hipertensão e insônia. Eles estão seguindo o exemplo do que fez Jair Bolsonaro durante a primeira audiência de custódia, quando o ex-presidente, por exemplo, afirmou que sofre de diversas comorbidades relativas à piora do quadro desde a facada que levou em 2018, como, por exemplo, soluços intermitentes, vômitos e principalmente dificuldade no trato gastrointestinal. Ainda não foi divulgada a ata das audiências de custódias que aconteceram hoje, mas segundo o Supremo Tribunal Federal, todas já ocorreram. A maioria aqui no Distrito Federal, uma no Rio de Janeiro, na Vila Militar, envolvendo o também ex-ministro e general da reserva, Walter Braga Neto. Então, a gente está aguardando a informação de que todas as prisões foram mantidas, porque esse é justamente um dos objetivos da audiência de custódia. O juiz vai lá, ouve todos os condenados, todos os presos, os advogados, se eles tiveram todos os direitos respeitados, e a partir daí determina, então, a continuidade ou não da prisão e a continuidade do cumprimento da pena. Isso foi determinado, todos os condenados e presos vão continuar detidos. Há também uma expectativa realmente muito grande aqui na Superintendência da Polícia Federal envolvendo as visitas, o esquema de visitação. E esse esquema, a princípio, não vai mudar. Amanhã está prevista já a visita do outro filho de Jair Bolsonaro, que ainda não veio ver o pai, o vereador Jair Renan, e, na sequência, provavelmente deve ser deferida pelo ministro Alexandre de Moraes a visita, então, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela já veio aqui 2 vezes e pediu mais um tempo aqui com o marido. Essas visitas, à exceção da visita de Michele Bolsonaro, tem durado no máximo 30 minutos por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Você falava dos recursos, das defesas, Adriana, e os advogados realmente, apesar desta determinação do ministro Alexandre de Moraes para as prisões que já estão acontecendo, os advogados continuam se movimentando. A equipe de defesa de Jair Bolsonaro, por exemplo, disse que vai apresentar o chamado embargo infringente, ou seja, um recurso que pode permitir a revisão da condenação. Mas o próprio ministro Alexandre de Moraes disse que essa possibilidade não é cabível, porque dos 5 votos da primeira turma que o condenaram, apenas um foi divergente do ministro Luiz Fux. Então, de acordo com o regimento interno do STF, não havia possibilidade de embargo infringente. Outro condenado, outro preso, o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira, ele argumentou que a pena, na verdade, a qual ele foi condenado, era de 16 anos. Só que, inexplicavelmente, nas palavras dos advogados, a pena aumentou para 19 anos. Então, eles estão pedindo uma redução da pena de 2 anos e meio, ali, um pouco mais, um pouco menos, porque dizem que os ministros acabaram não calculando direitinho o tempo de cadeia do general da reserva, Paulo Sérgio Nogueira. Tá certo, Caian. Só para a gente complementar rapidamente, como ficam as patentes dos militares agora condenados, já cumprindo pena, e o mandato de ramagem? Alguma sinalização de qual caminho será tomado? Vamos lá, já sim. Em relação aos militares, é um outro processo que vai ser tocado totalmente dentro da esfera militar. Então, primeiro, o Ministério Público Militar precisa oferecer denúncia para perda dos cargos, para perda das patentes por indignidade. Depois esse processo segue para o Superior Tribunal Militar, e aí são 15 votos, 10 militares, 5 civis, e aí eles decidem realmente se essa patente será mantida ou não. Em caso de perda, aí a gente está falando realmente de perda de aposentadorias, por exemplo,
A maior de todas é do ex-ministro Augusto Heleno, da ordem de 38 mil, e a menor é de Jair Bolsonaro, o capitão reformado, cerca de 14 mil reais. Então eles acabam perdendo esse benefício diretamente, mas a família pode receber, porque eles são considerados mortos, né, para as corporações, é a chamada morte ficta, ou seja, é uma morte falsa, mas, né, como eles contribuíram, existe a possibilidade de que os familiares continuem recebendo. O governo mandou para o Congresso Nacional um projeto acabando com essa chamada morte ficta, mas até agora deputados e senadores não se movimentaram a respeito. Sobre o deputado, né, já que a gente está falando do Congresso, o deputado Alexandre Ramagem, ele segue no cargo recebendo 46 mil reais normalmente. Ontem o presidente da Câmara, Hugo Mota, iniciou ali, né, o processo que pode resultar na perda de mandato dele, só que isso só vai acontecer provavelmente no ano que vem, porque essa perda de mandato ela se dá justamente pela falta nas sessões, né? Porque, obviamente, o deputado está lá nos Estados Unidos, em Miami, não está aqui no Congresso Nacional, então, logicamente, ele não pode registrar presença, ele não pode participar das votações. E aí, né, as faltas vão se acumulando, precisa de todo um processo envolvendo o Conselho de Ética, a mesa diretora, enfim, e a expectativa, portanto, é de que Alexandre de Ramagem só perca o mandato no ano que vem. Tá certo. Caian, obrigada pelas suas informações, né? Já temos Carla Zambelli, condenada, trânsito em julgado e continua na Itália, ela presa, mas numa discussão ainda se vai ser extraditada ou não. Agora, o deputado Alexandre Ramagem, foragido e também recebendo como deputado e ainda sem saber como será feito para que ele cumpra a pena que ele foi condenado. E o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, hoje se tornou réu no processo de coação à justiça, naquela tentativa de buscar, negociar nos Estados Unidos sanções contra ministros do Supremo, punições como tarifaço a exportadores brasileiros que prejudicaram muito a economia brasileira. Por unanimidade, a primeira turma do STF decidiu aceitar a acusação, a denúncia da Procuradoria-Geral da República e agora o deputado Eduardo Bolsonaro é réu nesse processo.